Meus irmãos, estamos de volta com o programa Toca o Clarim, edição 914, ano 16. O nosso tema, o vencedor herdará o bem. Eu poderia ter colocado o vencedor herdará tudo, mas poderia despertar a ambição de alguns por ouro e prata, o que Pedro não tinha, e muitas igrejas do Senhor Jesus continuam não tendo, muitos ministros do Senhor Jesus continuam não tendo, então herdará o bem. O maior bem de todos é estar em profunda comunhão com Deus, em sintonia com os céus, sabendo que o Senhor Deus nos chamou pela sua bondade, nos resgatou pelo seu poder e pagou o preço integral da nossa vida. Na lei dizia, na lei está escrito, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Os ímpios abominam a lei de Deus. Deus estava só educando o mundo para chegar ao clímax e dizer vida por vida. A vida de Jesus pela vida do Antônio Freire, a vida de Jesus pela tua vida. Deus estava só educando o mundo, educando Israel, para entender. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, nosso texto, meus amados, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, para você entender o tema, que o vencedor herdará o bem. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem vencer, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bendito Deus, Pai querido, lemos a tua palavra, fala conosco, fala com os meus irmãos, nos dá, Senhor, a tua direção, a tua proteção. Fala, Senhor, conosco através desta palavra. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós, lendo a palavra de Deus, lendo este texto, primeira coisa maravilhosa que eu entendo e transmito para os meus irmãos é que é dito em Apocalipse pelo Senhor Jesus o que era dito no Antigo Testamento, principalmente o livro de Isaías, quando o Senhor diz que aqui é dito que ele é o primeiro e o último. Ou seja,
a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, confirmada textualmente nas Escrituras, e nós temos o benefício do aprendizado. João tinha sido colocado em Patmos para morrer. Ele foi levado pelas autoridades romanas para ser morto. Era uma das formas dos romanos se livrar de pessoas não gratas, pessoas indignas para eles. Eles tinham a crucificação, eles tinham morte de várias formas, espada e tal, e eles tinham uma coisa que chamava-se degredo. Era degredo, mandar o sujeito para um lugar sem volta, o degredo. E João estava em Patmos, uma ilha que eu, na minha pobreza de orientação, de informação, de muita coisa, às vezes eu posso deixar transparecer alguma coisa pequenina demais. Mas a ilha de Patmos, na época do apóstolo João, ela funcionava como uma prisão, uma ilha-prisão, como nós tivemos aqui a magnífica, belíssima ilha, o Fernando de Noronha, no estado do Pernambuco, servindo de prisão. E João estava naquele lugar, não era para fazer uma pausa na sua atividade, para descansar, para melhorar as ideias. Ele estava ali para morrer. Ele estava ali para não voltar a perturbar. Ele foi com esta finalidade. Não era a finalidade dele, mas ele não tinha força para impedir isto. Era o degredo. E João estava lá, meus amados irmãos, e Deus lhe deu as visões que compõem o nosso livro maravilhoso do Apocalipse, ou Revelação. Apocalipse em grego, transliterado para o português, significa revelação. E ele, na sua visão, ele vê um céu novo. E vi um novo céu, diferente, como era o nevoeiro, como eram as nuvens, como era a tonalidade do infinito, porque a gente diz que o céu é azul, mas ali não tem cor. O problema é porque é infinito. Resultado, João viu que era diferente do que ele conhecia na sua experiência humana. Aí ele vê também uma nova terra. E ele diz, ele tinha a compreensão, na sua visão, que o primeiro céu já tinha passado, a primeira terra já tinha passado, e o mar não estava para peixe. O mar não existia mais. Até o mar já era outro. Aí ele tem outra visão grandiosa. Ele vê a cidade santa. Quais os símbolos que João identificou para comparar a cidade da sua visão com Jerusalém? Também não sabemos. Eu, até ontem, até outro dia, até pouco tempo, eu sou atrasadinho e eu não sabia, quando eu realmente não tinha conhecimento teológico, bíblico e histórico do que é a maldição na cidade de Jerusalém atual, eu via o Domo da Rocha e eu gostava daquela imagem, eu gostava daquela cúpula dourada, aquelas coisas lá de iniquidade. Eu, ignorante, gostava daquilo. Porque, queiram ou não queiram admitir, aquela casa, aquela estrutura, ela está associada com Jerusalém. É um templo ímpio, é proibido a um servo de Jesus Cristo entrar, é proibido a um adorador, conforme a lei, entrar, mas, de qualquer forma, ela é um símbolo, identifica Jerusalém atual. Não sabemos o que João viu na sua visão, que identificava Jerusalém. Seria o templo antes da queda, antes da destruição? João morou ali, João trabalhou em Jerusalém, João viu
toda a glória de Jerusalém. No ano 70, o templo é destruído, mas será que João não tinha não veio a ele as memórias e digamos, a paisagem da antiga cidade, incluindo o templo, com a fortaleza de Antônia, fizeram chamar a atenção de Jesus? Olha aí, Senhor, que coisa grandiosa. E ele disse, estou vendo, mas não vai ficar nada em pé. Então, João, meus amados, ele tem uma visão e ele vê, após ver o novo céu, ver a nova terra, saber que o mar não existe. Ele não descreve o mar aqui neste capítulo, mas descreve que o mar já não existia como mar. Ele diz, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, como uma noiva pronta para o enlace matrimonial, adereçada como uma esposa, ataviada para ser dada por mulher ao seu marido. Ele tem uma visão profunda da grandeza de Deus, da verdade de Deus, da cidade de Deus. E agora vem a mensagem. Após esta visão, aí ele ouviu uma grande voz do céu que dizia, isto é o tabernáculo de Deus com os homens. O que você viu, João, é uma parte, é a nova relação de Deus com a terra, é a nova relação de Deus com os homens. É o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará. Eles serão povo de Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, nesta visão de João, não existe mais ilusões, não tem mais a devoção maldita. Hoje eu passando numa das nossas praças, tudo dominado por Satanás e a religião, estava ali como é que se chama? Lá na escritura, um bosque. O bosque, muita planta, muita árvore, muita coisa, um nichozinho maldito e uma coisa que está presa ali dentro só para o ladrão não levar. Tem ladrão imbecil, poderia levar aquilo para trocar por cachaça por aí. Mas se pode botar aquilo ali, não botar, ela não sai, porque não presta, não vale nada, não tem valor, não tem vida, não transmite nada. Mas um bosque. Nossas praças estão sendo transformadas em bosques. Bosque para cheirar maconha, para fumar maconha, para cheirar coca, cheirar cola, cheirar o que o diabo gosta. Bosques. Mas na visão de João não tem mais bosques. Não tem mais bosque para divindades. Na visão de João não tem mais bosque para a Mãe de Deus. A Mãe de Deus já foi para o inferno com bosque tudo. Então, na visão de João é novo céu, nova terra, a cidade santa, o povo santo, os eleitos, em sintonia com os céus. Esta é a verdade revelada àquele discípulo amado, o apóstolo João. Ele diz no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, ou seja, ali não entra mais lágrima, nem de alegria, porque o coração de todos já foi transformado no verdadeiro coração de Cristo. Portanto, não tem mais as reações que eu tenho, que alguns têm, de chorar, de tremer. Não haverá mais isto, porque a cidade é feita por Deus, preparada para quem Deus criou de novo, para quem Deus deu uma nova vida, e na condição de novas criaturas estão perfeitamente em sintonia com esta realidade para viver nesta harmonia plena com o novo. Novo céu, nova terra, nova cidade, nova compreensão de Deus, nova compreensão de valores, nova compreensão da revelação plena do nosso Senhor. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais morte, não tem pranto, não tem nem lágrima de emoção, nem nada. Não tem pranto, não há clamor, nem positivo, nem negativo. Clamor contrário,
clamou aplaudindo, não tem isto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As experiências limitadas que nos levam, muitas vezes, a provações, e nas nossas provações nós nos derretemos, choramos. Estão comentando muito os suicídios, as mortes, que os homens não suportaram a pressão da vida, da depressão, sei lá de que mais, e se mataram. Alguns, segundo dizem, um justificou que era muito ruim, muito difícil. Não tem nada que justifique um ministro de Deus fazer isto, até porque ele não tem promessa de delírios, ele não tem promessa de riqueza. Ministros de Deus, alguns podem ricar. Se eu dirigisse uma igreja grande, eu podia ter um carro, podia ter alguma coisa, podia morar melhor, porque já que é um rebanho grande, isso é possível. Mas Deus não prometeu riqueza, bens materiais, não. Deus prometeu assistência, digno é o obreiro do seu salário, e não da petulância, da riqueza, do orgulho. Não tem esta promessa nas Escrituras. Não existe esta promessa na igreja do Senhor. Se ela for feita, é pelo diabo. Quem faz promessa de nunca mais sofrer. Tem uns feiticeiros aí que botaram na placa da tenda de feitiçaria: parem de sofrer, que é para a pessoa ir para lá, iludida. Vai sofrer muito no inferno. Porque se alguém, por estar desavisado, por não conhecer a verdade, começar por um despenhadeiro maldito daquele, atraído por promessas inúteis, quando confrontar a palavra de Deus, vai ver que foi enganado, foi iludido, foi traído. Então, quando ele descobrir pela palavra de Deus, ele se afasta do embusteiro, ele se afasta da tenda de embustes, ele se afasta do reino de Salomão perverso. Se afasta, sim, eu não tenho a menor dúvida. Se Deus revelar, se ele for realmente salvo, iluminado pelo Espírito Santo, não fica ali de jeito nenhum. Então, meus irmãos, aqui o que é dito na palavra é que não haverá choro, não haverá morte, não haverá clamor, porque isso são experiências da outra vida, da vida passada, experiência da vida material, experiência da peregrinação. E a visão de João não é da peregrinação, a visão de João é da vitória completa. No versículo 5, ele diz: o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: chegou o tempo, está cumprido. Eu sou o Alfa, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o nosso Deus, na Septuaginta, é descrito como Alfa, é descrito como o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Portanto, meus amados, está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Faz a gente lembrar João 6,37, quando Jesus chegou no encerramento da festa dos judeus e exclamou com grandeza: quem tem sede, vem a mim e beba. Faz lembrar as Escrituras, porque a finalidade, meus amados irmãos, da Bíblia Sagrada é firmar a nossa fé, confirmar a nossa formação espiritual, edificar a nossa confiança, aumentar a nossa confiança. No versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas. Quais? O novo céu, a nova terra. Nós cantamos na nossa velha e querida harpa: terra e céus a mesma grei. Adão lá no jardim, e o nosso Deus, na viração do dia, passava por lá, até chegar o dia fatídico do pecado, e Deus: Adão, onde está? Estava lá o Adão escondido, porque quando se peca, não dá para enfrentar o santo Deus Todo-Poderoso.
Então, no versículo 7, meus irmãos, quem vencer herdará todas as coisas, herdará a herança do novo céu, terá a herança da nova terra. Não é a promessa dos malditos que anda de porta em porta prometendo uma reforma neste mundo, não. A Bíblia é absolutamente clara e enfática. A terra e o céu que agora existe estão guardados para o fogo. Então, não tem promessa de Russelita que engane um crente verdadeiro. Pode ficar pastando à vontade, mas a promessa que o Senhor faz aqui, quem vencer herdará todas as coisas, são coisas espirituais. Novo céu e nova terra criados, um novo mar, que numa outra visão de João ele viu como se fosse um espelho, no lugar do espelho d'água era um espelho de vidro, era um espelho vitrificado, era cristal. E o versículo 8, para concluir, meus irmãos, aliás, o Senhor ainda no versículo 7 diz, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ele será meu filho. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Aquilo que foi absolutamente claro no Evangelho. Jesus Cristo veio para o que era seu. Os seus não reconheceram, não receberam, mas todos que receberam, recebeu juntamente o direito a esta herança, o direito de ter todas as coisas, o direito de ser filhos de Deus, envergar um novo nome como filho de Deus. Que os bastardos esperem, os frustrados porque não sabem quem é o pai e alguns não sabem nem quem é a mãe. Espere, converta-se, receba. A promessa é solene. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas o amargo, quanto aos tímidos, alguém se preocupa com isso porque não tem coragem de falar em público, não tem nada a ver. Nada a ver com timidez de comportamento. Nada a ver. Temperamento, comportamento, não tem nada a ver, não entra. Não é questão de segurança ou insegurança para estar em público, para falar em público, mas são os tímidos que não confiam no Senhor, na sua palavra, que não acreditam. Fortalecendo a ideia. E aos incrédulos, não são só os feiticeiros lá do mundo, só os incrédulos lá da ladainha, não. São incrédulos batizados nas águas, incrédulos identificados com as denominações, incrédulos com o ministério pastoral, incrédulos vivendo da igreja, às vezes, só para explorar. E não deixa de ser incrédulos. Aos abomináveis, meu Deus, os abomináveis. Os abomináveis, eles matam o corpo, mas eles não podem matar a alma. Mas o Senhor Jesus diz, temei ao que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E corpo vai para o inferno? Vai, sim. Os corpos da ressurreição, todos os ímpios vão ressuscitar, como todos os justos vão ressuscitar. E com o corpo da ressurreição de um justo, justificado por Jesus Cristo, ele entrará na glória, como Jesus Cristo entrou na glória com o corpo da ressurreição. E todos os ímpios ressuscitados entrarão no juízo com o corpo da ressurreição. Por isso, o ensinamento de Jesus, Mateus 10 e 28. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar corpo e alma no inferno. E estes abomináveis, meus amados irmãos, quem são os abomináveis? O apóstolo Paulo identificou em Romanos capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo identificou eles como sendo infiéis a Deus, desobedientes aos pais e inventores de perversidades, inventores de males.
são feiticeiros eclesiásticos, inventando malícias, inventando maldade, inventando estratégia, inventando coisa para envolver pessoas e escravizá-las. Abominação diante de Deus. Abomináveis. E aos homicidas, também não é só os pistoleiros que trabalham na morte, trabalham no crime, matando por encomenda. Os homicidas aqui é quem detrata os justos, é quem rejeita os santos, é quem infama e difama aqueles que são servos de Deus só porque não vai com a cara. Homicidas aqui também é bastante amplo. E aos que se prostituem, aqui também amplia-se, porque prostituição não é só prostituição corporal e física, existe a prostituição dos sentidos, a prostituição doutrinária, existe prostituição de toda forma, além da idolatria literal, que é prostituição em todos os testamentos. E o Senhor fala dos feiticeiros, e aqui pode entrar exatamente os feiticeiros que viveram como feiticeiros, fazendo e ensinando feitiçaria, e os feiticeiros que deram uma de cristão e não deixaram de ser feiticeiros, e agora estão ensinando confissão positiva, estão ensinando as pessoas a anotar pecados do passado. Eu tenho 65 anos, bem completos, para a glória do meu Deus. E se eu fosse estúpido e entrasse na tenda desses malignos, eu teria que participar de alguma estúpida reunião e anotar num caderno, ou sei lá, num papel recebido por eles ou levado por mim, se eu lá pisasse os pés, para colocar os pecados antigos. Mentira, roubo, adultério, sei lá, toda e qualquer coisa. O que você se lembrar, escreve. Tem uns bichinhos pecadores que a gente conhece, bem pecadorzinhos, que eu acho que ia ter que contratar gráficas para escrever tanta patifaria, tanta corrupção, tanta maldade. Aí depois eles fazem a cerimônia e queimam tudo. Isto é feitiçaria, porque em Cristo Jesus nós somos novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não preciso contar meus pecados para esses imundos e muito menos escrevendo o relatório maldito deles. Então, meus amados, feiticeiros eclesiásticos aqui. E também, meus amados, os idólatras, e envolve aqui os idólatras de ídolos e os idólatras de postos, idólatras de denominação. Eu já fui chamado de idólatra da Bíblia, idólatra da harpa, idólatra da Assembleia de Deus, e eu até que aceito bem, até que eu recebo, porque não tem nada que me atrai no outro canto. A Assembleia de Deus é minha alma mata, na Assembleia de Deus eu aprendi a falar, na Assembleia de Deus eu aprendi a sorrir, na Assembleia de Deus eu aprendi a chorar, na Assembleia de Deus eu aprendi a servir. Eu não preciso de outra coisa. Mas existe idolatria, o sujeito idólatra posição, idólatra denominação, idólatra as coisas, idolatra pessoas. Aos idólatras e a todos os mentirosos. Mentirosos, o apóstolo Paulo, naquela solene, grandiosa reunião do capítulo 20 de Atos, no versículo 30, ele diz, de entre vós surgirão mentirosos, fazendo coisas perversas para atrair os discípulos a si. Meus amados irmãos, são coisas maravilhosas que nós aprendemos na palavra de Deus para não incorrer nesses erros. E aqui o juízo total, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, isto é, a segunda morte. Meus amados irmãos, tenhamos compaixão dos que a gente conhece, vamos atrás deles, vamos conversar com eles, vamos ver se a gente faz eles voltar atrás do seu mundo. Tem alguns que têm enveredado de uma forma brutal e vergonhosa. Encontrei com o sujeito, foi da Assembleia, passou para a igreja presbiteriana por causa da uma vez salvo para sempre, depois já estava na igreja luterana, eu disse, estou muito preocupado com você, eu tenho meu jeito desajeitado de ser, estou preocupado com você,
Não sei onde vai terminar você, mas não é nesta com certeza. Então, meus amados, tenhamos compaixão deles. Judas disse, vamos ter compaixão deles, arrebatar eles do fogo, desprezando até a roupa manchada da carne. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe a nossa denominação, a nossa igreja, que Deus abençoe os nossos irmãos, ouvintes e ajudadores. Bendito e eterno Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos, ó Deus, pela vida, pela salvação. Ó Deus, abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, manifesta a tua glória, a tua graça na vida dos meus irmãos. Querido Pai, Senhor da glória, ouve, Pai, as nossas petições. Nós te pedimos, nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira com mais um programa. E na sexta ainda temos a nossa contribuição com EBD na web. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós.